é estado do Rio, né? 1h10, 1h20. Estado do Rio. Estado do Rio para lá rapidinho, ó. Barbacena. Rapidinho. Não, chegou em Juiz de Fora, tu já pode se achar em terras fluminenses já. Ó, a Andrelândia lá, ó. Quem tá, Do lado esquerdo. Quem está em Juiz de Fora também, tem muito carioca lá, mas é o reverendo Valci. Ele é presidente do presbitério e era de Caxias, de Caxias também. Ele é... Valci, ele foi presidente do Sino do lado de Caxias durante muito tempo. Amigo, gente boa. Juiz de Vou Fora. tirar aqui, tá, pessoal? Ok. Tá bom. Pronto. Gente, já são 10h20. Vamos lá? Tá entrando aí o reverendo, ó. Opa! Conseguiu. Glória a Deus. Conseguiu. Foi difícil, mas ele conseguiu. Amém. Vamos lá. Ô, Celso, eu vou compartilhar aqui um salmo para a gente dar início. Por favor. Aí, compartilhar um salmo, a gente vai fazer 2 orações. Aí eu passo para você. Ok, irmão? Vamos lá? Perfeito. Eu compartilhar aqui um salmo para a gente ler, meus irmãos. Estão vendo aí? Sim. Salmo 93? Estamos vendo. Então vamos lá, estamos na 22ª, né, da nossa edição do Semeando Esperança. Hoje, com a liderança da Igreja de Copacabana, aqui na nossa federação, com a graça de Deus, chegamos até aqui. Convido os irmãos para nós lermos esse Salmo 93, diz o seguinte... Só não está tela cheia, Maurício. Não está a tela cheia? Não, então peraí. Deixa eu ver se foi agora? Aqui. Não, O meu está tela cheia. Aqui foi. Aqui está cheio. Agora foi. Então vamos lá. Salmo 93. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder. Se revestiu o Senhor e se cingiu. Formou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor, pela sua palavra. Louvado seja o Senhor que nos remiu, que nos salvou, que nos convidou a esta caminhada cristã em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos para... Nós temos 2 palavras de oração, 2 motivos de oração nessa manhã especificamente, ligado aqui ao nosso grupo dos homens. O primeiro é o nosso querido irmão Celso, né, sua família, sua esposa. Queremos estar orando por ele, para que Deus esteja fortalecendo, né, a sua vida, fortalecendo o seu interior, fortalecendo, dando a ele e a sua esposa capacidades, capacitando-os a enfrentar, né, essa dificuldade momentânea. Vamos colocar a vida do irmão Celso na presença de Deus. E como também eu gostaria de orar nesse momento também pelo irmão Alcides, né, nosso irmão da catedral. Ele teve um acidente essa semana em casa e foi um acidente assim um pouco grave, né? Ele está internado no CTI, mas com a graça de Deus já está em processo de melhora, mas porque houve alguma coisa, uma mancha, né, detectada ali no cérebro por conta desse tombo que ele levou em casa. Eles resolveram deixar ele no CTI por 3 ou 4 dias em observação. Então, até ontem à noite falei com o filho dele, o André. Por enquanto, assim, não houve nada de grave, mas ele está sendo observado. Houve algumas fraturas, assim, alguns ossos do crânio, porque ele caiu de frente, né, batendo o rosto no chão. Então, ele houve algumas fraturas no crânio, e a face, melhor dizendo, e no pulso. Parece que ele quebrou o pulso, né, com o tombo que ele levou dentro de casa. Assim, parece que ele levantou de noite, na ida para o banheiro, e aí ele caiu dentro de casa. Então, assim, vamos pedir ao Senhor também pela vida dele, pelo restabelecimento dele, e colocando também na presença de Deus o querido irmão Celso, sua família e tudo mais. Convidar o irmão André Miranda. Você podia dar essa pequena
essa introdução de oração para a gente, colocando esses irmãos na presença de Deus, meu irmão? Sim, claro. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Pai querido, por mais essa oportunidade, ó Pai, de podermos estar reunidos como família maior. Ó Deus, através dessa ferramenta, ó Deus, que o Senhor nos colocou, o Senhor nos deu. Deus, muito obrigado, ó Deus, por o Senhor ter cuidado de nós. Nesse momento especial, Pai querido, nós queremos entregar a vida dos irmãos, ó Deus, em suas mãos, ó Pai querido, que o Senhor esteja cuidando deles, ó Pai, derramando sobre eles o seu bálsamo, ó Pai, curando toda ferida, ó Deus, curando todo machucado, ó Deus, que eles possam sentir a Tua presença, ó Deus querido, que o Senhor possa estar cuidando do coração, ó Pai, sustentando-os na fé. Eu lembro da Euleci, do Celso, ó Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo-os, Pai, a cada dia. Deus querido, que eles possam reconhecer que o Senhor é Deus e que a última palavra é do Senhor. Deus, nós entregamos as mãos dos médicos que estão cuidando, Pai, que os seus remédios sejam usados na dosagem correta, que eles possam sentir os seus travesseiros afofados, ó Pai querido. Ó Deus, com cuidado com a medicação, ó Pai, tudo que for usado, Pai querido, nós queremos consagrar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar à frente de cada cuidado, ó Pai. E também, Pai querido, nós queremos entregar a vida do mensageiro em Tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor possa estar falando ao coração dele, ó Deus, para que ele fale ao nosso coração. Nós precisamos ouvir o Senhor a cada dia. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Tudo isso nós te pedimos e desde já queremos agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, mais uma vez aqui, agora com a Igreja de Copacabana, abraçando esse desafio de estarmos juntos em mais um mês. Celso, meu querido irmão e amigo, que Deus te abençoe. Obrigado por essa caminhada junto e entrego a palavra a você, que dirige aí o restante da nossa reunião. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, meu irmão. Eu sinto uma alegria no sábado, né? Em saber que eu vou estar aqui com os irmãos tão queridos e tão caros a mim, e acredito que a todos aqui, né? São momentos muito felizes, muito gostosos de participar. São momentos que a gente consegue trazer os nossos amigos, os nossos preletores, né? Pessoas que a gente admira, para poder estar aqui nos elevando, né, a Deus. É uma felicidade, né? E a Igreja Presbiteriana de Copacabana sente-se orgulhosa, né? Honrada. O conselho fica todo pomposo, todo cheio, porque ele está conseguindo fazer o seu papel dentro da federação de UPHs. A nossa UPH, se Deus quiser, assim que a igreja voltar a funcionar, ela também passa a funcionar integralmente. Então, é uma felicidade, né? É uma alegria. Quero agradecer as orações dos irmãos, pela minha esposa, por tudo aqui em casa. Graças a Deus, nós estamos a cada dia mais forte, né? E Deus tem cuidado de tudo aqui para a gente. E vou fazer o seguinte, com uma alegria, com uma satisfação muito grande, né? Que nós, junto com o nosso pastor, nosso querido pastor, fazemos parte desse encontro, né? Que me deixa muito feliz, como eu já disse. Agradeço ao presidente Maurício Burazesca, é um nome bonito, hein? E todos os membros da diretoria e os irmãos aqui, pela grande organização da Federação de UPHs. E deixo a palavra aqui, iniciar uma saudação do nosso querido pastor, reverendo José Mirabô. Por favor, pastor. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada coração. Como é bom realmente rever o rostinho de cada um e estarmos juntos outra vez, ainda que de maneira virtual, porém em espírito e em verdade. É uma alegria sabermos que mesmo em tempos como este, de pandemia, de isolamento social, onde há tantas razões para nos angustiarmos, nos inquietarmos, nos preocuparmos, Deus ainda assim, bom, maravilhoso, misericordioso como continua a nos dar ocasiões de gratidão, de regozijo, como é a ocasião que vivemos juntos nesta manhã.
Quero dirigir desde já uma palavra especial de carinho ao meu amigo e irmão tão querido, o reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, preletor indicado para esta manhã. Jamais deixaria de estar aqui para ouvi-lo, prestigiá-lo e fazendo com grande interesse, porque além de ser um homem de Deus que tem realmente algo para nos dizer da parte do Senhor e que importa ouvirmos, é daqueles amigos que a gente guarda do lado esquerdo do peito e debaixo de 7 chaves para não correr o risco de ninguém roubar. Esse é daqueles que a gente diz mais chegado que irmão, um companheiro desde os tempos do seminário que se tornou quase que um irmão de carne, como é também o meu amado presbítero irmão, o nosso presbítero Celso. Nossas famílias, as 3, se frequentam mutuamente, o fazem com grande gosto já há muitos anos. E é uma alegria imensa ver que hoje a nossa UPH e a nossa Federação de Homens terão a oportunidade de participar um pouquinho da bênção que é ladear com esse servo do Senhor que aí está diante de nós. Ensejo a todos as mais ricas bênçãos do Deus Altíssimo, e que o Espírito Santo esteja conduzindo o nosso encontro como Ele quer, para a glória do bom Deus, para a nossa edificação mútua. Amém, reverendo. Que alegria. Realmente uma felicidade poder trazer o nosso querido irmão Cleiton. E para ninguém roubar, né? Mas os mineiros já roubaram ele da gente daqui. Mas a gente não deixa, a gente está sempre ali puxando a cordinha, né? Muito bem. Eu queria pedir ao meu querido amigo, deixa eu ver aqui, cadê ele? Aqui, Carlinhos. Carlinhos, gostaria que você fizesse uma oração pelo nosso preletor de hoje, exclusivamente para ele, para que possamos começar o nosso trabalho. Oremos. Pai de amor, Pai de infinita bondade, queremos, Senhor Deus, reconhecer cada vez mais a sua majestade sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de ser servo teu. Neste momento, Senhor Deus, nós estaremos ouvindo a tua palavra. Tu já colocou no coração do teu servo, que possa calar fundo os nossos corações, que nós possamos sair daqui diferente da forma que entramos, que possamos sair revigorados, porque assim queremos, porque assim pedimos, porque assim necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Como de costume, hoje o Daniel não pôde estar presente, ele sempre traz um louvor para nós. Então, eu tive a liberdade de colocar aqui o nosso coro, a Ideia de Moraes, que é de Copacabana, e mostrar para vocês, inclusive faz parte do nosso culto online, são gravações online, muito bem editada, inclusive pelo Daniel. E eu quero partilhar com vocês esse hino que foi colocado na semana passada aqui para vocês darem uma curtida junto conosco aqui. Tu somente és Deus.
Glória a Deus presbiteriano, hein? Amém. Obrigado, obrigado. É uma alegria poder partilhar isso com vocês e que, junto com o nosso presidente da federação, Maurício, nós estamos também implantando, tentando fazer o nosso coro da federação, né? E aí já foi uma prévia para vocês de como pode ficar bonito o trabalho que venhamos a concluir, pois cada um grava na sua casa e tudo isso é juntado no final e mixado e fica lindo e a gente consegue louvar a Deus dentro da nossa casa, né? Eu acho que é perfeito isso, esse trabalho é lindo. Mas, muito bem. Vamos agora apresentar o nosso mineirinho convidado, né? O reverendo Euler Cleito Gomes da Silva, meu amigo, formado no Seminário Presbiteriano Ashbel Green Simonton, antigo seminário do Rio de Janeiro, em 2010. Ordenado no Presbitério de Nova Iguaçu, em 2011. Atuou junto à congregação do nosso seminário. Foi primeiro secretário do presbitério e vice-presidente membro da comissão de tese e exegese do presbitério de Nova Iguaçu. O homem não é pouca coisa, não. Membro do Tribunal de Recursos do Sínodo Oeste Fluminense. Foi transferido para o presbitério Inconfidentes em 2018 e atua como pastor na Igreja Presbiteriana Filadélfia, na cidade de Barroso, Minas Gerais, desde 2019. Dizem que na cidade, se virar a esquina, você já está em Tiradentes, né? Tão grande que é a cidade, né? Mas, se quiser comer uma pizza, você também tem que sair da cidade, porque também não tem ali, né? Não tem outro jeito, tem que pegar o carro e ir para lá. Eu não sei se tem posto de gasolina também, mas vamos descobrir isso no decorrer do que o nosso querido vai falar. Mas que é um lugar encantador, que ele gosta muito e que a família vive muito feliz e que ainda irei visitá-lo, tão logo seja possível que passe essa pandemia e nós possamos nos abraçar e nos conviver juntos, né? Ele é casado com a Simone Santos Campeã da Silva, pai de Rafael Campeã da Silva e Lucas Campeã da Silva. É tudo campeão, é impressionante a vida desse homem, né? Eu fico muito feliz. Ex-morador de Nova Iguaçu e atualmente ele vive em Barroso. Eu não sei se tem bairro essa cidade, mas com certeza ele vai nos falar. Meu querido irmão, que bom, graça e paz em tê-lo conosco. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Tem que liberar o som, meu querido, tem que liberar o som. Tem que liberar o som. Isso. Agora sim. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celso, você sabe que você é do meu coração faz tempo, é uma alegria estar com você aí. José, a gente de fato é amigo há bastante tempo. Eu sou amigo de José desde que ele tinha cabelo grande, era magro, entendeu? E roqueiro e ciclista. Só de falar que José era magro já dá ideia do tempo que faz, né? Sou padrinho de casamento dele também. Sou padrinho de casamento. É uma alegria estar com todos vocês. Para mim um privilégio, uma honra poder participar. José, a gente tem um grupo, né, de WhatsApp, e o José sempre fala muito bem esses encontros da UPH, sempre fala muito bem. E eu, de fato, nem tinha imaginado que um dia eu teria a alegria de participar. E para mim é uma grande honra, é uma alegria imensa, vocês não têm ideia, e eu fico muito feliz, né? Eu estava brincando ontem com o Celso, que não ia nem dormir, já estava tão ansioso que eu estava para por hoje de manhã. E é uma alegria muito grande estar com vocês, é um momento realmente especial nesse dia, nesse fim de semana. A cidade de Barroso é pequenininha, tem 20 mil habitantes. Eu costumo brincar que na rua que eu morava, lá em Nova Iguaçu, tem esse número de habitantes, a minha rua. Então, é uma cidade pequena, mas é uma cidade muito tranquila, uma cidade muito pacata. Para você ter uma ideia, eu já esqueci o carro aberto N vezes em frente à casa, e a única coisa que acontece é os vizinhos me chamando no outro dia de manhã: pastor, o senhor esqueceu o carro todo aberto.
e o carro continua lá. Se fizesse isso em Nova Iguaçu, você já tem ideia. Uma vez eu deixei por 30 minutos e levaram a cadeirinha do Lucas embora. Então, é uma cidade muito pacata, tem sido uma experiência maravilhosa estar aqui neste lugar. Não imaginava, mas Deus tem seus caminhos e seus planos. E estou aqui, sendo mineiro já há quase 2 anos. Gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 52. Vou ler apenas 3 versículos, 7, 8 e 9, do capítulo 52, do livro do profeta Isaías. Deixa eu ajeitar aqui a Bíblia, que eu já estou naquela fase de que tem que ficar acertando a Bíblia para frente e para trás para poder ler direito. Diz assim: conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Eu estava pensando no tema de vocês, que é semeando esperança, e me veio esse texto à mente. Nós vivemos esse tempo de pandemia, que esse tempo é para lá de esquisito, né? Todos nós tivemos que nos adaptar a um modo de vida que a gente nem pensava, nem sonhava, e muita gente hoje encontra-se, já havia, claro que já havia, mas parece que se tornou mais perceptível a falta de esperança hoje. Eu convivo com pessoas aqui que realmente acham que o mundo não tem mais solução, que é o apocalipse mesmo, daqui a pouco nós vamos ter zumbis andando pelas ruas e aquela coisa toda. E graças a Deus, Deus tem nos usado como instrumento, né, o seu povo, as suas igrejas, para consolar esse povo e trazer a esperança, né? O texto ele se encontra num contexto de desesperança, né? Um texto que se encontra, o povo se encontra no exílio, né? Sem esperança, desanimado, e Deus coloca na boca do profeta, aí naquilo que a gente chama da segunda parte do livro de Isaías, né? Para os teólogos, aí para José, Deutero Isaías, e fala disso, né? De consolo, de trazer esperança para um povo desalentado. E interessante, assim, vou colocar um pouco da minha experiência aqui na cidade de Barroso. Quando eu vim para cá, na realidade, eu recebi um convite para pregar. Um amigo meu já de Nova Iguaçu, ele é pastor aqui na região, inclusive no mesmo presbitério que eu, e a igreja precisava de um pastor, queria ouvir um pastor e tal, ele indicou meu nome para convidar para eu vir pregar. Eu vim pregar, né? Isso, eu me lembro bem que foi no dia da eleição, foi dia 3 de outubro de 2018. E após, aí aproveitaram que eu ia pregar, perguntaram se eu não podia dar aula para os adultos na classe da escola dominical. E eu fiz isso, dei a aula e logo mais preguei. E depois que terminou, né, os presbíteros vieram conversar comigo. Disseram que estavam procurando pastor, que tinham gostado demais, aquela coisa toda que vocês presbíteros conhecem bem quando se trata de questão pastoral. E para mim isso foi uma surpresa, né? Até porque eu estava pastoreando, né? José pregou inúmeras vezes na igreja que eu pastoreava, que era a Igreja Presbiteriana da Posse, lá em Nova Iguaçu, mas de alguma forma aquilo mexeu comigo, né? Eu tinha outros planos, na realidade os meus planos eram bem diferentes do que aconteceram, meus sonhos eram outros, mas aprove ao Senhor que eu viesse para cá, né? E eu não tenho dúvida de que foi o Senhor. A igreja aqui passava por muitas dificuldades, havia tido problemas com alguns antecessores no pastorado, então a igreja encontrava-se muito fragmentada, muito dispersa,
já com uma frequência de membros baixa, a arrecadação, logicamente, baixa também. E depois do convite, claro, eu pedi ao conselho que me desse um tempo para orar, para conversar com Deus, para saber se era isso mesmo que ele queria de mim. E em determinado tempo, se eu não me engano, foi 5 dias que eu pedi a eles para eu poder orar ao Senhor. Conversei com a minha família e decidimos vir para uma cidade que a gente nem sabia que existia. Nem fui procurar no mapa, custei a achar, o irmão aí achou mais rápido que eu. Fui procurar informações da igreja, não achava nada na internet. Falei, Simone, vai ser tipo Abraão, vai para uma terra que eu vou te mandar, você vai saber só quando chegar lá. E graças a Deus, essa palavra do profeta de ser um emissário de boas novas, de ser um emissário do evangelho, né, que são boas novas, tem se cumprido na minha vida desde então. Graças a Deus, a igreja tem surtido um efeito muito bom. O meu ministério aqui ainda não tem 2 anos, né? E a pandemia, cara, a pandemia foi, ainda né, uma coisa de maluco, né? Eu tinha uma série de planos, porque ano passado era chegar, aprender, conhecer um pouco a igreja e tal, e esse ano que eu iria colocar algumas coisas em prática, e de repente vem a pandemia, a igreja fecha as portas e a gente perde todo um planejamento, perde toda uma direção do que a gente faria nesse ano. Mas nisso tudo eu tenho visto a mão de Deus também. Na propagação do evangelho tem sido algo assim, para falar para vocês bem a verdade, tem sido algo muito diferente do que eu tinha vivido até então, dentro do pastorado, né? O Celso sabe, o José sabe, mas os irmãos da federação não sabem. A igreja que eu pastoreava no Rio de Janeiro, eu já estava pastoreando-a já por 8 anos, eu já tinha sido seminarista lá por 5 anos, eu era membro lá por mais 10 anos, então eu conhecia apenas aquela realidade, e como fiquei pastor logo depois que concluí o seminário lá de uma vez também, eu conhecia aquela realidade do Rio de Janeiro, que é bem... Olha, gente, vocês não têm ideia. Daqui para o Rio de Janeiro dá 3 horas e um pouquinho, mas a cultura, tudo é extremamente muito diferente. Então, tem sido um desafio muito grande anunciar as boas novas, ser portador das boas novas para um povo realmente, muitas vezes, desalentado e sem esperança. Apesar de ser um povo muito religioso, é totalmente diferente do Rio de Janeiro nesse ponto, por exemplo. Aqui, quando eu ando na rua, mesmo que eu não esteja de clerical, esteja fazendo algo do dia a dia, eles me reconhecem e falam comigo como se estivessem falando com alguém, sabe? Muito diferente deles. É um negócio engraçado. Você só pode falar você sabe, eu sempre ando de clerical e normalmente, quando eu vou a hospitais, eu vou de clerical preta, né? E logo que eu cheguei aqui, eu precisei fazer umas visitas, assim, eu nem conhecia os irmãos que estavam hospitalizados. E uma vez eu estava visitando um irmão no hospital daqui, e dentro do quarto, aí vieram umas irmãs que são da pastoral, da capelania hospitalar. E aqui, como já disse, o catolicismo é algo muito arraigado, é um negócio mesmo que eu não conhecia. É muito diferente do Rio de Janeiro. E elas entraram no quarto, sim, bateram e já abriram a porta. Vieram um violão, vieram aquele monte de mães, elas usam um uniformezinho e tal, aquela coisa toda. Quando elas me viram, elas levaram um susto. Tem um padre lá dentro. Aí me pediram desculpa, falou, seu padre, o senhor perdoa a gente não sabia que o senhor estava aí. Aí fecharam a porta e saíram. E eu fiquei lá fazendo a minha visita, né, conversando, li o texto bíblico, fiz uma devocional, fiz a oração. E quando eu estou descendo, saindo do hospital, caminhando para o carro, um grupo de, assim, mais ou menos umas 15 mulheres, estavam todas ali, e eu passando assim, estou vendo que percebi que o assunto era a minha pessoa, né?
Eu falei, vou continuar indo para o carro. Até que uma teve coragem e me chamou. Aí falou, padre. Aí eu falei, bom, só pode ser eu. Virei, pois não. Ela falou assim, padre, nós somos da pastoral, da capelania hospitalar e tal. O senhor é um padre que está de visita ou o senhor é o padre novo que chegou na cidade? Eu falei, eu sou o padre novo que chegou na cidade. Ela qual igreja, qual paróquia que o senhor foi? Eu falei, sou da paróquia presbiteriana Filadélfia. Elas olharam assim, ué, paróquia presbiteriana? Eu falei, Ué, não conheço, não. Eu falei, não conhece, não? Eu vou te dar um endereço aqui para você visitar. Aí fiquei conversando com elas, expliquei que eu era pastor presbiteriano, e elas riram e acharam interessante. E foi uma oportunidade de conversar, de convidar a gente para ir para a igreja. Então aqui é muito diferente, E é um lugar muito carente dessa questão da pregação. Eles são muito supersticiosos, eles têm são escravos de ritos e rituais, né? São escravos mesmo dessas coisas e carecem de uma palavra libertadora. O evangelho é libertação, é quebra de grilhões, é quebra de correntes. O próprio Cristo, quando lê lá no Evangelho de Lucas, né, que aquela parte do texto de Isaías 61, né, quebrar as correntes, soltar os acorrentados, da visão a quem não enxerga, aquela questão toda lá, é o que se precisa aqui, sabe? Abrir os olhos, caírem as escamas, e o semear esperança, né? Voltando ao tema da UPH, é imprescindível aqui, é premente, sabe? Eu tenho tido a oportunidade de conviver com pessoas que são mesmo escravas de crendices. Eu vou falar um exemplo aqui que talvez vocês achem absurdo, mas é verdade. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com o José, mas uma vez eu fui fazer uma visita no interior da cidade de Barroso. Então você já faz ideia. Eu encontrei o interior da cidade de Barroso, que aqui eles chamam de roça. Ah, não, só vai lá na roça. É o interior da cidade de Barroso. E eu fui na casa de um casal, que são católicos, né? E conversando com a esposa do dono da casa, a gente estava na quaresma. E ela começou a falar, né, que na quaresma ela não sai de casa, que ela fica dentro de casa, que à noite, então, ela não abre a porta, porque uma vez ela escutou um barulho à noite e ela, quando saiu, eles chamam de terreiro aqui, quintal aqui é terreiro, tá? Eu falei que para eles, se você chegar e falar terreiro lá no Rio, a gente já acha que tu vai sair com um atabaque embaixo do braço já. Aí ela falou, eu saí no terreiro e dei de cara com um lobisomem. Eu falei, hein? Ela falou, sim, pastor, um lobisomem. Alguém pode até não acreditar, mas eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu não ia discutir com a senhora se ela tinha visto um lobisomem ou não, mas ela acreditava piamente de que tinha visto um lobisomem e ela passa a quaresma toda sem sair de casa, porque ela acha que é uma espécie de desrespeito e como ela saiu no quintal, a punição dela foi ver um lobisomem. Então, para vocês terem só uma ideia de como as coisas são aqui, o povo é carente desse tipo de libertação, que é uma escravidão. As crendices são uma escravidão tremenda aqui. Então, tem sido um desafio diário. Eu ainda não aprendi a cultura local ainda, né? E nesse processo de adaptação, a pandemia não colaborou em nada, porque para eu me adaptar à cultura, eu preciso conviver com as pessoas, mas em tempos de isolamento social, o convívio torna-se impossível. Então, em termos de adaptação, o desafio permanece. É uma coisa bem complicada,
que eu não imaginava que houvesse uma diferença tão grande cultural, já que nem é tão longe do Rio de Janeiro, nem é tão longe da capital, né? Aqui, na realidade, eu estou no meio do caminho, é 3 horas para Belo Horizonte, 3 horas para o Rio de Janeiro. E há uma diferença cultural, assim, abismal mesmo. É uma coisa impressionante. Então, o texto, ele me dá forças para continuar esse trabalho de semear esperança, que é um trabalho nosso, que é o que vocês estão fazendo, né? Nesse mundo, nesse tempo, com todas essas questões que envolvem o ser cristão nessa época, semear a esperança é imprescindível. É imprescindível. E o texto diz que são formosos os pés daqueles que fazem isso, né? Que levam as boas novas. E vai falar também ali que nós vamos ver com os nossos olhos distintamente o Senhor vindo. E isso é um consolo para a gente, né? Chegar numa igreja numa situação bem complicada, muito complicada, e de repente ter a responsabilidade de organizar as coisas, né? Não sozinho, né? O pastor, graças a Deus, não atua sozinho, tem os presbíteros, tem a junta diaconal e outros irmãos que sempre se dispõem a ajudar, mas eles sempre esperam que parta do pastor uma série de iniciativas, né? E isso não é muito fácil, principalmente num contexto totalmente diferente do que você vivia. Mas eu estou muito feliz, estou muito contente com essa mudança. Não achei que seria tão rápido assim, achei que seria um pouco mais traumático em termos de família, mas não tem sido. Tem sido uma alegria grande viver num lugar onde o meu portão fica aberto, onde eu ando com o celular na rua e eu não tenho medo de ser roubado, onde os meus filhos aprenderam a andar de bicicleta, porque lá em Nova Iguaçu eu não podia levá-los à rua para fazer isso. A minha esposa pode sair sem necessariamente precisar da minha escolta. Então, tudo isso tem contribuído, e eu acredito que são bênçãos do Senhor para me ajudar a desenvolver o trabalho dele, que é ser um agente de propagação das boas novas. Amém, meu amigo. Amém. E já aproveitando aqui que os microfones ficarão abertos para perguntas, eu queria já falar com o irmão, tirando a história dos lobisomens, que já passou. A gente sabe que o pastor tem esse chamado, né? Que o pastor ele dedica a vida a servir ao nosso Deus, né? E Deus vai provendo toda a sua vida, o seu caminho. Mas eu gostaria de saber do irmão, porque quem tem o chamado é o pastor, é o Senhor. E o Senhor, quando muda de localidade, vai para outras, é quase que não tem outra forma, o Senhor leva a família, ou ela querendo ou não, né? E temos adolescentes, temos crianças que sentem essa mudança. Eu gostaria de saber do senhor essa experiência familiar em se tratando de mudar de ambiente, né? Olha, Celso, eu vou ser bem sincero. Como eu disse, para mim foi uma surpresa. O convite, para mim, foi algo bem inesperado, sabe? E o convite mexer comigo foi outra coisa também completamente inesperada. Você sabe, você é meu amigo, você me acompanha, você sabe que eu tinha outros planos, eu tinha outros sonhos, eu tinha outros projetos. Então, isso tudo foi uma situação muito inesperada para mim. E com relação à família, né, quando eles me fizeram o convite, eu conversei, na realidade, eu achei isso já quando eu dei a aula na escola dominical, eu já fiquei assim, da forma como eles estavam agindo e tal, eu já fiquei assim, acho que não é só pregar e dar uma aula, não, acho que tem alguma coisa aí a mais.
E depois eles vieram mesmo, o conselho me chamou para conversar, me fez convite, o vice-presidente me chamou, a gente foi sentar para conversar, e eles me convidaram, e eu vou ser bem sincero com vocês, eu assim, tipo Gideão, né? Quando pede para molhar, pede para ficar seco, aquela coisa toda lá, eu falei, olha, não sei se vocês... eu sou um cara do Rio de Janeiro, eu sou um cara chato, falei que sou um cara muito chato, sou chato com culto, sou chato com liturgia, eu gosto da coisa muito bem organizada, não gosto de improviso, não gosto de troço feito, como diz o meu pai, a moda vai-se embora. Vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Vocês nem me conhecem. Aí eles falaram, não, pastor, é o que a igreja precisa. A igreja precisa de alguém que seja organizado, sistemático, que seja chato, que cobre, porque a igreja está dispersa, a igreja está cheia de... Cada um entrou numa área e é dono daquela área, e tal, aquelas coisas que vocês conhecem de igreja que eu não vou detalhar mais. E quando eles aceitaram, né, me ouviram, eu literalmente falei que sou chato. Eu fui direto, falei, sou chato, tem que ser, eu sou um cara chato. Eu falei, olha, eu venho de um contexto diferente, é isso mesmo? Não, eles se reafirmaram, ainda falaram que conversaram depois do almoço e o conselho foi unânime em me convidar. Aí então eu fui conversar com a Simone. Simone, os irmãos que não conhecem, é a minha esposa. E eu falei com ela, e para mim, o primeiro teste eu já tinha feito, que era colocar algumas coisas que poderiam ser uma barreira e não foram. Então, eu falei, bom, a segunda coisa agora que eu vou testar é a família. Porque se a família aceitar, é porque Deus quer mesmo que eu venha para esse lugar. E eu fui conversar com a Simone, e a Simone respondeu o seguinte, olha, se Deus está trazendo você para cá, não há nenhuma dificuldade da minha parte da gente mudar, não. Não tenho problema nenhum. A gente tinha outros planos, a gente tinha outras expectativas, mas a gente faz a vontade de Deus. E como você disse, eu tenho um adolescente em casa. Então, passada a Simone, eu falei, bom, vou conversar com o Rafael. Fui conversar com o Rafael. Falei, Rafael, olha só, papai recebeu um convite assim, assim, assim. A gente teria que se mudar daqui de Nova Iguaçu. A gente vai morar numa cidade pequena, você viu como é que é a cidade lá. Não é tão pequena a ponto de não ter pizzaria, não, viu, José? Tem pizzaria, sim, mas só tem uma. Está se modernizando, eu não sabia. Depois que eu cheguei para cá, revoluções têm acontecido. Muito bem, o dono da pizzaria é o pastor, né? Aí eu falei, a gente vai para uma cidade pequena, as coisas são mais difíceis, mas aí eu fui colocando, né, as coisas boas. Por exemplo, poxa, você é um cara que vai fazer 17, não, na época ele tinha 15, vai fazer 16 anos, você não tem liberdade em Nova Iguaçu, você vive dentro de casa, quando você sai eu tenho que te levar, eu tenho que te buscar, lá você vai ter mais liberdade, você vai poder, quando você tiver os seus amigos, você vai poder sair, andar um pouco, sem aquele desespero que a sua mãe fica de preocupação por a gente morar aqui em Nova Iguaçu. E a resposta dele foi preponderante para eu entender que era a vontade de Deus. Ele falou assim, pai, eu não queria, não. Se a decisão coubesse a mim, eu não quero mudar daqui, não. Os meus amigos estão aqui, eu conheço todo mundo na igreja, tudo aqui é melhor para mim. Mas eu sei que o senhor é pastor, e eu sei que o pastor tem que ir onde Deus manda. Então, eu não vou dar nenhum problema para o senhor, não. Se o senhor decidir que é isso que Deus quer, eu vou. Graças a Deus. Bom. Aí eu falei, bom, então agora a confirmação chegou, é isso mesmo que Deus quer. E nesse processo, né, aí a gente comuniquei o conselho, comecei os trâmites de presbitério, e a gente, quando literalmente a gente mudou, né, a adaptação é mais longa, né? Na conversa ela é muito mais fácil. Mas quando o adolescente chega dentro de casa, que não tem aquelas amizades que tinham, que fica, sabe? E aqui acontece um fenômeno muito interessante aqui na igreja, por exemplo, que eu não vivia no Rio de Janeiro.
Aqui, os jovens são sazonais na igreja, porque eles saem da cidade para fazer faculdade, e eles voltam só nas férias. Então, eu tenho os jovens na igreja janeiro, fevereiro, até o finalzinho de fevereiro. Depois eu só vou ter em julho. E depois eu só vou ter de novo em dezembro. Então, acaba que ele ficou um pouco deslocado, porque os adolescentes que seriam os companheiros dele são muito mais novos, são 13, 14 anos, agora ele já está com 17, já acha, né? 17 anos, já é praticamente dono de seu próprio nariz, apesar de eu sempre lembrá-lo que não, mas né? Então a adaptação do adolescente, o Lucas não, o Lucas se sabe, o Lucas é agitado, o Lucas onde ele chega, ele é falante, o Rafael já é um pouco mais introspectivo, o Lucas é falante, ele já fez amizade com todo mundo, aqui está se cogitando a volta das aulas, né, nas escolas. Ele já saiu pulando de alegria, que ele falou que já não aguenta mais ficar dentro de casa, quer ir para a escola. Então, graças a Deus, Deus tratou de todas essas coisas. Para ser bem sincero, é um desafio à fé, é um desafio à obediência e é um desafio à confiança plena, sabe? De você se lançar mesmo bom, depende de Deus. É uma coisa que é testada, principalmente na vida pastoral, nesse sentido. Eu tenho experimentado aprender a conviver com tudo isso. Eu saí de uma igreja onde eu era amado, né? Você conheceu a igreja, o Zé conhece muito bem. Ninguém queria que eu fosse. Quando eu avisei que estava saindo, eu até falei daquele hino do nosso cenário, que agora me fugiu o número, nem sempre será para onde eu quiser que o mestre me tem de mandar e tal. A igreja chorou e tal, aquela coisa toda, porque graças a Deus sou amado lá ainda hoje, mas eu tenho que obedecer. Sim, claro. Apesar de não estar nos meus planos, não ser as minhas expectativas, não sequer saber onde Barroso ficava, eu procurava no mapa, foi difícil. Foi aquilo que eu entendi que Deus queria para mim. E eu tenho crido nisso ainda. Apesar dos desafios, Deus tem sido maravilhoso comigo. Amém, irmão. E nós somos testemunhas disso, né? O reverendo José Mirabô quer fazer alguma pergunta? Eu quero sim. Na verdade, não perguntas, mas provocações para fazer o nosso orador falar um pouquinho mais, porque a gente quer ouvi-lo. Queria saber um pouquinho de como é a realidade. São quatro provocações. Vou jogar todas na tela e aí ele vai trabalhando como quiser. Saber um pouquinho de como é o trabalho masculino aí, na realidade da cidade de Barroso e do presbitério onde a igreja está inserida. A gente sabe dos desafios que enfrentamos aqui, mas gostaríamos de saber se são os mesmos que são enfrentados lá. A gente sabe também, como o preletor disse, que a realidade mineira é muito marcada por esse catolicismo mais místico, né? E até mesmo o reverendo Euler contou alguns episódios ligados a isso. E nós queríamos saber como é no dia a dia lidar com isso, saber um pouco mais das estratégias que têm sido trabalhadas para enfrentar essa realidade. Queria também saber um pouquinho desse protagonismo que o reverendo Euler assumiu na vida pública da cidade de Barroso, porque eu tenho colhido as notícias aqui e visto que ele fala nas rádios, ele tem reuniões com a prefeita, está em eventos sociais o tempo inteiro. E isso é uma coisa que aqui em Nova Iguaçu não acontecia, mas lá em Barroso decolou. Como é que é essa atuação pastoral aí na vida pública? E, por fim, o pastor disse que a cultura local é bem diferente da nossa, ele ainda não a apreendeu por completo, mas o que a gente soube é que ela é marcada pelo misticismo, por crendices, mas o que mais é tão diferente assim? Gostaria de saber um pouquinho dessas curiosidades. São as 4 provocações: trabalho masculino, protagonismo na vida pública, relação com o catolicismo, adaptações à cultura local. Bom, começar pelo trabalho masculino. O trabalho masculino aqui é bem fraco, para ser bem direto, sabe?
Aqui há uma questão que, por exemplo, não existe no Rio de Janeiro, a questão geográfica. As cidades, elas são distantes. Então, isso enfraquece o trabalho, porque a dinâmica aqui é um pouco diferente, sabe? A dinâmica de vida. Aqui, dá meio-dia, acabou a cidade, ninguém faz mais nada. E se você for importunar em casa, vão se aborrecer, porque já é o fim de semana, é a hora do descanso, acabou. Eles vão sair no outro dia para ir para a igreja, para ir para a missa, mas no sábado a gente não tem, por exemplo, a gente não tem programação na igreja aos sábados. Não há. Então, é a única brecha que teria para uma programação de federação. Mas não há muita adesão, até porque é muito longe, por exemplo. O nosso presbitério, nós temos cidades que ficam a mais de 3 horas de distância de onde eu moro. Então, por exemplo, se você marcar uma programação da UPH 10 horas da manhã, o sujeito tem que levantar pelo menos umas 5 e pouca, se arrumar, pegar o transporte 7 horas para estar lá 10 horas para iniciar. Então, isso é uma barreira muito grande. A geografia é muito grande. Reunião de presbitério, aqui são poucas. São poucas. Normalmente, tudo correndo bem, tudo indo tranquilo, nós temos aqui, normalmente, a RO e mais 2 REs durante o ano. Não há muitas reuniões, exatamente por causa dessa questão de distância, conflito de datas, uma série de coisas que impossibilitam. Então, o trabalho de federação, não só da UPH, mas de todas as sociedades, é bem difícil aqui. É bem difícil. Eu, por exemplo, sou secretário presbiterial de UPA. Não consigo reunir o povo. É difícil. Agora, com pandemia, né, mesmo só virtualmente, mas quando fui eleito na RO como representante, como secretário, tinha a ideia de tentar fazer intercâmbios, porque aqui a gente não conhece os adolescentes da outra igreja, a gente não conhece os jovens das outras igrejas, a gente conhece os homens da igreja, somente aqueles que vão à reunião de presbitério. Então, eu queria mudar um pouco isso, né? Fazer com que essa engrenagem fosse um pouco diferente, mas a pandemia acabou que também não permitiu, eu também não sei se eu teria sucesso nisso. Mas uma das maiores barreiras para o trabalho aqui de federação, de fato, é a geografia, é a distância das cidades. A igreja mais próxima aqui é a de São João del Rei, fica meia hora. A outra mais próxima fica numa cidade chamada de Carandaí, que é a 1 hora. Todas as outras é de 1 hora para frente. Então, não é fácil. Só para um exemplo, o sínodo a qual pertence o meu presbitério é o sínodo de Belo Horizonte. Belo Horizonte está muito longe daqui. Então, essa geografia mineira é um obstáculo grande para o trabalho de federação de qualquer sociedade. Eu acho que com a pandemia, isso até impulsionou os trabalhos online, eu acho que deu uma aproximada, trabalhos como os que vocês estão fazendo, então tem acontecido, eu participei há pouco tempo atrás de um da Federação de Mocidade, que foi exatamente, o tema foi cristianismo e misticismo, exatamente devido a essa situação aqui, bem sui generis, bem peculiar da região, gente que acredita em lobisomem, aqui, rapaz, uma coisa, o Domingo de Ramos, tem um negócio que eu não sei se vocês conheciam, eu, por exemplo, nunca tinha escutado falar isso. No Domingo de Ramos, eles levam os ramos para a igreja, os ramos são abençoados, eles carregam os ramos novamente para casa, e num dia que estiver dando uma tempestade, eles queimam os ramos, que é para serem abençoados. Eu nunca tinha escutado falar isso, não sei se algum de vocês já conhecia essa informação.
Eu sei que eles levam os ramos para casa e tem que ser tempestade, tem que ter trovão, tem que o mundo está acabando em água para poder queimar os ramos, para poder serem abençoados. Então, é um misticismo muito grande, assim, um troço que eu não conhecia mesmo. Então, essa questão de trabalho masculino, ele é muito prejudicado pela distância. É muito difícil mesmo. Eu, por exemplo, vou fazer 2 anos que moro aqui e não consegui ir uma vez sequer a Belo Horizonte ainda. Porque não tem tempo. Simplesmente não consigo. A outra coisa que o José falou foi o quê, José? Eu já esqueci. Vamos lá. Então, você falou do trabalho masculino e começou a falar um pouquinho da relação com o catolicismo. Essa é uma outra questão, a relação com o catolicismo. Ah, tá. Vai virar padre, não, né? Eu já sou conhecido já por isso. Já está sendo chamado, né? Já estou sendo chamado. Já tem até uns raminhos em casa, já está guardando os ramos. Não, cara, olha, outra coisa que foi muito interessante e que até evoluiu de uma forma que eu não esperava. Foi exatamente a questão de usar o clerical, usar toga, usar estola. Né? Eu pensei que eu não faria isso aqui. O clerical eu já usava mesmo, desde a primeira vez que eu vim, eu já preguei de clerical, porque eu sinceramente, nesse ponto, sou muito tradicional, eu não consigo me ver no culto de outra forma. Mas eu ando nas ruas, cara, é um negócio interessante. Agora o povo já me conhece, porque, como disse o José, eu me tornei uma figura pública. Mas quando eu andava, quando eu cheguei aqui, era uma beijação na minha mão que você não tem ideia. Era toda hora a benção seu padre, ainda tem gente que fala isso, né? A benção seu padre, a benção seu padre, a benção seu padre e tal. Eu dei uma entrevista na rádio uma vez e ficaram perguntando por que eu usava, se não era roupa de padre, aquela coisa toda. Então, essa relação com o catolicismo aqui é uma relação, por exemplo, diferente do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a Igreja Católica tem os seus ritos, tem as suas formas, a gente simplesmente não tem interesse porque não faz parte do nosso métier. Né? Eles vivem da maneira deles e nós vivemos da nossa. Aqui não. Aqui a relação, de fato, é de embate. Por exemplo, coisa que eu não conhecia. Né? Não tinha embates em Nova Iguaçu. Não acredito que vocês tenham um embate no Rio de Janeiro. Há posicionamentos diferentes, há tudo isso que a gente já sabe. Mas embate mesmo, aquela coisa... Aqui, por exemplo, eu estava conversando com um rapaz e ele estava se aproximando da igreja, né? E uma das coisas que me facilita, né? Respondendo um pouco do que o José falou, o clerical é uma ferramenta que eu tenho utilizado para me aproximar, sabe? É algo totalmente diferente para cá, muito diferente. Eles nem tinham noção de que pastor usava esse tipo de vestimenta, e é algo que eu tenho utilizado como ferramenta para me aproximar, porque as pessoas me veem, elas já me reconhecem, né? Acham que eu sou padre, mas vêm falar comigo. E isso tem sido uma porta aberta mesmo. Muitas e muitas vezes eu sou parado na rua, quando eu ando pelo hospital eu sou chamado, a maioria das vezes todo mundo está me chamando de padre, pensa que é o padre que está passando, e aqui houve uma mudança na diocese, eles mudaram os padres daqui, da cidade, e então, como eles não me conheciam e viam me andando de clerical, eles cismavam que eu era o padre novo que tinha sido designado para a cidade. Aí então que vinham falar comigo, aí eu pregava para todo mundo, convidava todo mundo para ir para a igreja e fiz laços, né? Consegui fazer laços, estreitar laços. E numa dessas, um rapaz estava frequentando, querendo se aproximar, né? Uma vez ele falou comigo, falou: pastor, eu vou ser bem sincero para o senhor, eu não posso frequentar muito a sua igreja, apesar de gostar, porque a minha mãe me fez prometer que eu não vou ser protestante até que ela morra. Enquanto ela estiver viva, eu não vou deixar a Igreja Católica. E aqui são muitos casos assim. Aqui, para você ter uma ideia, eu tenho membros na igreja que, por um protestante e um católico, o rapaz era protestante, ele teve que praticamente roubar a noiva
para poder casar. Tem um casal idoso aqui que o padre falou, né? Aqui ainda existe aquelas cornetas na igreja, vocês se lembram disso? Isso é bem antigo, as cornetas na igreja, e o padre falou através do sistema de som, falou que os protestantes não prestavam, que eles eram uma coisa do diabo e tal, que até roubar a filha dos outros para casar eles faziam. Então, aqui a relação é bem assim, sabe? É bem de embate mesmo, de um contra o outro. E eu já tento fazer a conciliação para eu conseguir uma ponte, né? Então, eles me veem usando o calendário cristão, usando toga e estola. Isso tudo vai abrindo portas. Teve uma vez que eu tive, assim, na igreja, uns 25 visitantes num domingo, todos da Igreja Católica, foram tudo lá me ver por curiosidade. Eu já tinha convidado e tal, aí o assunto começou a rodar pela cidade, que aqui é cidade pequena, aqui quando eu saio no portão, a pessoa lá no extremo do último bairro da cidade, pastor, abriu o portão. Aqui é assim. Então, aí apareceu um montão de gente para ver quem era esse pastor que se vestia de padre. Então, tem me propiciado, né, essas diferenças, eu tenho usado para conciliação. Em vez de eu tento não manter essa disputa entre um grupo e outro, eu tento fazer isso uma ponte para eu alcançar as pessoas, né? Porque muitas delas, como vou repetir, são escravas de cada crentice que vocês não fazem ideia. Outra coisa que o José falou aí foi tornar-se uma figura pública, né? Isso, para mim, novidade total. Novidade total mesmo, porque em Nova Iguaçu você é um pastor que não tem, assim, né, no cenário da cidade, relevância alguma. Você é só mais um pastor de uma das milhares de igrejas que existem. Aqui já é completamente diferente. Aqui você é consultado, as pessoas querem que você dê opinião, você tem que falar, você tem que ter uma opinião para dar para o povo. Isso, para mim, é uma novidade, é inédito. Desde que eu cheguei aqui com mais ou menos 15 dias que morava, fui convidado para dar uma entrevista na rádio. Eu nem imaginava eu nunca tinha dado uma entrevista na vida. Fui dar uma entrevista na rádio, e um montão de perguntas, e gente mandando pergunta pelo WhatsApp, pelo Facebook da rádio. E isso dá uma certa notoriedade, mas também te traz uma responsabilidade muito grande. Porque eu sou reconhecido em qualquer lugar que eu vou. Qualquer coisa que eu faça, eu estou sendo observado. Então, isso traz uma responsabilidade muito coisa que no Rio você anda, você simplesmente anda, ninguém está preocupado com você. Ninguém está ali para te olhar. Pode saber que você é pastor, pode saber alguma coisa, ninguém fica nessa medida que aqui, não acontece. Então, aqui eu sou convidado para tudo. Ano passado, eu fui N vezes convidado das sessões na Câmara Municipal. Uma delas, eu fui o preletor. No dia da reforma, eles fizeram uma sessão especial e eu fui o preletor do dia da reforma. Aconteceu uma coisa bem interessante, não sei se eu contei para José. Eu fui no dia da reforma, eu falei muito sobre o legado da reforma, e um dos legados foi a liberdade religiosa, a tolerância às crenças. Logo depois eu recebi um convite da Câmara para o Dia da Consciência Negra. E eu já imagino, com o Dia da Consciência Negra, você já dá uma imaginada mais ou menos como as coisas podem ocorrer. E não fugiu muito do que eu tinha imaginado, não. Eu falei, bom, como eu disse que a reforma deixou como legado a tolerância religiosa, você ter direito a escolher a sua religião, a sua crença, eu vou no Dia da Consciência Negra. Aí fui, né? Daqui do jeito que eu estou, fui para lá, para a Câmara, e já subindo, quando no prédio, né? Na entrada do prédio, já tinha o pessoal da capoeira. O pessoal jogando capoeira, aquela coisa toda. Aí fui subindo, aí quando eu cheguei no hall do salão da Câmara,
já começou o pessoal de matiz, religião africana, já com as suas vestimentas características, fazendo aquelas coisas que são natural da religiosidade deles, são naturais da religiosidade deles. Mas eu fui passando e fui espantando todo mundo. Todo mundo, quando me via passar, levava um susto. Uma das coisas peculiares também, nesse dia, foi que eu entrei e fiquei procurando ver se eu achava alguém conhecido para poder me sentar ao lado, que eu não estava querendo sentar sozinho. Aí eu achei um rapaz que eu conheço aqui da cidade, sentei ao lado dele. Na fileira de onde eu estava, de cadeiras onde eu estava, veio se assentar a mãe de santo. Não sei se é um único terreiro, se tem mais de um, não sei que uma mãe de santo veio. Quando ela me viu sentado, ela virou para uma pessoa e falou: não, você senta do lado dele, eu sento do outro lado, porque eu não quero ter problema. Aí eu fiquei quieto, né? Aí ela sentou e aí foi toda aquela coisa, aí teve aquelas manifestações todas, e você fica lá fazendo cara de paisagem, porque aquilo realmente não é algo da sua... que lhe importe, né? Mas algo bom aconteceu, por exemplo, o José fala aí da prefeita, ela, como assumiu a palavra, ela falou assim: olha, eu quero fazer uma distinção aqui. Hoje, pela primeira vez no Dia da Consciência Negra, nós temos presente um pastor. Nunca tem pastor aqui. E hoje nós temos o pastor, o reverendo Euler, que é pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, é o primeiro pastor nesse tempo todo a estar presente no Dia da Consciência Negra. E tal, aquela coisa toda. E depois que acabou, muitos das pessoas vieram me procurar, vieram conversar comigo, vieram perguntar e tal, querer saber. E até a mãe de santo, que não queria nem sentar ao meu lado, veio conversar comigo. E eu tive a oportunidade de conversar com um montão deles, de convidar todos eles para irem para a igreja. Um, inclusive, tem um programa na rádio, ele quer me levar lá, não aconteceu devido a essa pandemia, mas ele quer me levar à rádio para conversar sobre essa questão de tolerância religiosa, como os protestantes enxergam isso, até porque eles também têm essa ideia de embate, né, devido até muitas outras igrejas acentuarem essa coisa, né, de embate e tal. Então, ser público é uma novidade completa, mas que eu tenho procurado usar sempre para o reino, sempre canalizar para a igreja. Convido todo mundo para ir para a igreja, convivo com todo mundo, não tenho problema se era mãe de santo, não tenho problema se era o cara que estava batendo no atabaque. Olha, descrever a cena, vocês não têm ideia. Os caras usavam uns chocalhos nos pés e fazendo aquela cerimônia dentro da câmara. Eu achei aquilo totalmente, sei lá, desproposital, mas porque quando eu fui pregar, quando eu fui ser preletor no dia da Reforma Protestante, eu recebi uma série de protocolos, né? Que aquele lugar não era um lugar para se falar de religião, era um local público, então eu tinha que ter determinados parâmetros para poder ter a palavra lá. E, de repente, uma situação totalmente diferente. Aí, depois, para encerrar, quando acaba tudo, assim, o povo vira e fala assim: olha só, nós estamos encerrando, nós fizemos um lanchinho aqui, um café, de acordo com as nossas raízes, e está tudo consagrado a São Jorge. Que aí eles falaram correspondente na religião afro, que eu esqueci agora quem e mandou o povo lá comer. Logicamente, eu passei reto e voltei para minha casa. Então, essa questão de ser uma figura pública, ela é inédita, não é fácil, é um desafio. Eu já participei de inauguração de um monte de coisas, e sempre levando o nome da Igreja Presbiteriana e, claro, levando o Evangelho. Onde eu vou, eu sou citado como pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Eu já fui várias vezes em várias inaugurações, palestra. Olha, Celso, tu não tem ideia, é um monte de coisa.
E eu sou sempre convidado exatamente porque eu vou. Eles me falaram que eles chamam pastores e normalmente os pastores não vão. Os padres todos vão. Os padres vão. E eles falam assim, pastor, a gente convida o senhor porque o senhor vai. A maioria dos pastores não vão. E os padres estão sempre lá. Então, a gente quer os dois lados. Né? É assim mesmo que eles falam. A gente quer o representante católico, mas também quer um representante evangélico. E o senhor é o único que vai. Eu falei, não, pode me chamar que eu vou em todas. Então, eu vou em todas. É uma coisa, assim, fora do comum para mim, mas que tem me proporcionado estreitamento de relacionamentos. Por exemplo, eu tenho acesso a vereadores, acesso ao prefeito, prefeita, eu converso com todos eles e vou orar com eles. Essa semana mesmo eu passei mensagem para alguns que estavam orando por eles e tal, essa coisa toda aí que agora a gente tem eleição, né? E a eleição aqui é um negócio muito acirrado. Eu já me falei que não tenho partido, não subo em palanque, não faço propaganda para ninguém, mas que oro por todos. Então, é uma porta que se abre. Eu acredito que a igreja deva, de alguma forma, quando se abre as portas, entrar, ser relevante nesse meio, aonde quer. Eu tenho isso como crença. Abriu a porta para a igreja, se eu puder entrar, eu entro. Entro para fazer a igreja o mais relevante possível. Até porque as pessoas têm uma ideia muito distorcida da igreja. Né? Normalmente eles tomam por base igrejas que não representam o protestantismo de fato. Né? Então, eu tenho também essa responsabilidade de mostrar que existe uma igreja diferente daqueles que vêm na TV pedindo dinheiro, daqueles que vêm na TV vendendo sementinha para não pegar Covid, e que não vende lencinho suado de ninguém. Então, eu assumi essa responsabilidade também de representar uma igreja diferente, uma opção viável, uma opção que talvez eles não conheçam, sabe? Então, essa questão de se tornar uma figura pública, ela dá muito trabalho, ela exige bastante, mas eu acredito que é a missão, acredito que Deus me trouxe também aqui para isso, mesmo sendo algo tão inédito e às vezes me causando um ou outro desconforto em meio a isso tudo, mas eu creio que Deus tem sido benevolente comigo e me dando paciência e tolerância para algumas coisas que eu não imaginei que eu teria. Amém, irmão. Muito bom, muito belo depoimento. E está fazendo o trabalho de Deus, né? Isso que é importante, levando a palavra a lugares que antes não conseguíamos chegar. Isso. É isso mesmo, é assim. Maurício? Eu queria fazer uma pergunta, mas o Mário Sérgio levantou a mão primeiro, então eu vou passar a palavra para o Mário, se ele quiser fazer a colocação dele, e depois eu vou fazer uma pergunta também. Ok. Fechou o microfone, Mário. Tem que abrir o microfone. Aí, okay. Eu tenho 3 perguntas bem diferentes, né? Não vou conversar muito, só as perguntas são bem diferentes. Então, assim, por que o senhor tem nome de matemático? Bom, essa é boa. Segundo, porque saber se aí tem internet de boa qualidade e se o pessoal usa essa internet. Ótima pergunta, ótima. E terceira pergunta é se o senhor gostou de comida de forno a lenha e se engordou. De fogão a lenha. Ótimas perguntas. Mário, olha, a primeira coisa que você pergunta é sobre o meu nome. Meu nome realmente é do alemão Euler, né? É matemático. Mas meu pai simplesmente achou bonito. Não teve nenhum motivo especial, não. Meu pai achou bonito e meu pai gostava de pôr nomes diferentes nos filhos. Eu, por exemplo, sou o mais velho, sou Euler Clayton. Clayton de fato, veio da margarina Claybon, né, que tinha lá Anderson Clayton. Minha irmã é Jaqueline Cíntia. Jaqueline veio da esposa de John Kennedy, né? JFK. E meu irmão herdou o nome do meu avô e o nome de um compositor clássico. Meu irmão é Firmino, por causa do meu avô, e Wagner. Meu pai gosta muito de música clássica.
Combinações interessantes. Eu, por exemplo, quis fazer completamente diferente. Eu diminuí o nome, eu não tenho, meus filhos não têm 2 nomes, porque eu, por exemplo, vivi uma dicotomia que agora eu não vivo mais. Na minha família, eu sou tratado como Cleiton. Na igreja que eu pastoreava, era sempre Cleiton. Por exemplo, o José ia à igreja pregar lá na posse e me chamava de Euler e normalmente justificava. Eu sei que os irmãos aqui o chamam de Cleiton, é o reverendo Cleiton, é o pastor Cleiton. Hoje eu já não vivo mais essa dicotomia, todo mundo aqui me chama de Euler. Mas, e para os meus filhos, por exemplo, é Rafael Campião da Silva e Lucas Campião da Silva. Não quis complicar em nada. A segunda pergunta foi sobre acesso à internet. Aqui há, sim, internet de boa qualidade, sim. Até estranhei, vou ser bem sincero. Eu, quando eu vim para cá, uma das minhas preocupações é se havia internet. Eu imaginava que aqui eles ainda estavam utilizando o modem, mas graças a Deus não é assim. Então você tem uma internet boa, que devido, com a pandemia, ficou, a qualidade deu uma piorada, porque acho que devido a ser algo muito abrupto, e muita gente está dentro de casa e utilizando ao mesmo tempo, eu acho que os recursos materiais que eles tinham não suportavam esses acessos simultâneos e tão longos. Mas agora já melhorou bastante. Mas existe uma outra peculiaridade, aí a pergunta do irmão foi especial, e esse é algo que eu realmente esqueceria de falar, que até complementa um pouco daquilo que José perguntou. Aqui eles não usam internet, eles não têm o hábito, sabe? Quando eu cheguei aqui, por exemplo, o WhatsApp é uma ferramenta que a gente usa, você não vai ficar o dia inteiro com o celular na mão vendo o WhatsApp, mas de vez em quando você dá uma olhada, quando você pode, para saber se tem algum tipo de comunicação ali que você precisa responder. Aqui não, aqui você manda o WhatsApp, a pessoa visualiza, demora 2 ou 3 dias para te responder. E sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Por exemplo, nessa pandemia, todo pastor teve que se virar em aprender a gravar vídeo, a produzir conteúdo digital. Né? Eu também tive que fazer isso. Só que, por exemplo, eu já me livrei de todos eles. A igreja já voltou a funcionar, né? Não totalmente, não plenamente, mas nós temos 2 cultos no domingo, com limitação de pessoas, tendo que haver inscrição, com toda aquela higienização, máscara, distância, todas aquelas regras que a gente já conhece. Então, à medida que o retorno aconteceu, eu parei de utilizar os meios digitais. Eu não gravo mais live, eu não gravo mais vídeo, porque o povo mesmo não acessa. E com a volta do culto, às vezes eu gravava um vídeo e ia olhar, tinha 2, 3 visualizações. Os membros da igreja mesmo não viam mais. Porque na cabeça deles, bom, já tem culto, eu não tenho que perder tempo vendo nada na internet. Então, aqui, essa dinâmica digital é totalmente diferente. É uma coisa que eu ainda não me adaptei também. Né? Você está acostumado, todo mundo assiste vídeo, todo mundo bota no YouTube e vê alguma coisa, é algo natural praticamente já. Parece que a gente já nasceu assim. Aqui não, aqui é muito diferente. Uma parcela da igreja sequer tem rede social, uma parcela da igreja não tem nem rede social, então não tinha mesmo acesso ao conteúdo que eu produzia, porque não tinham, não têm e não querem ter, sabe? Então é muito diferente. No Rio de Janeiro você não imagina alguém que tenha um celular e que não use redes sociais. Aqui não, aqui vocês vão custar acreditar, mas aqui tem irmãos que nem celular têm, que ainda usam telefone fixo, coisa que a gente nem conhece mais no Rio de Janeiro, é o tal do telefone fixo. Todo mundo fala para o celular, os planos agora fala limitado para isso, fala limitado para aquilo, você não paga 2 contas de telefone, você paga uma só. Não, aqui ainda há irmãos que têm telefone fixo e eles não vão ter celular na vida deles. Então, essa dinâmica eu custei a entender. Na pandemia, me pegou assim de supetão, porque como eu já tinha percebido no ano anterior que eles não eram afeitos ao uso da internet,
a informação, essas coisas todas. Se eu marcar uma programação e colocar no Facebook, eu colocar no Instagram, a igreja não vai ficar sabendo. Eu tenho que realmente falar, tenho que promover no culto, porque senão ninguém vai saber. Então, quando chegou a pandemia, que a gente ficou todo mundo trancado dentro de casa e o meio era a internet, pronto. Aí os cabelos começaram a cair mais rápido, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou produzir conteúdo digital para um povo que não usa? Aí eu tive que incentivar, tive que, né, tentar massificar essa ideia na cabeça deles. Graças a Deus, alguém aderiu, né? Uma parte aderiu, outra parte usava esporadicamente, outra parte nunca usou, e agora que já tem culto, ninguém usa mais. E com relação à comida, eu vou lhe falar uma coisa. A comida daqui é maravilhosa. O tal do negócio do fogão a lenha é diferente. É diferente. E aqui, a maioria das casas tem, sabe? Aí você imagina, eu estou chegando do Rio de Janeiro, tenho que visitar todo mundo da igreja. Aqui, por exemplo, essa questão de visitação é bem diferente do Rio de Janeiro. Aqui, se o pastor não vai, se o pastor não bate lá na porta do sujeito, você praticamente não está pastoreando, sabe? É muito diferente do Rio de Janeiro. E se você entra, meu amigo, você vai comer. Aí você vai comer pão de queijo, você vai comer o queijo que o cara faz, você vai comer broa, você vai comer biscoito de polvilho, você vai comer, mas você vai comer. E se você não comer, é um insulto. É um insulto. Aí você faz 3 visitas num dia, você é obrigado a comer em 3 lugares diferentes. Eu fui de 90 e poucos quilos para 107 quilos. Assim, ó. Durante a pandemia, que eu não podia mais visitar ninguém, eu perdi 20 quilos. Então, essa magia eu quero aprender. Perdi 20 quilos durante a pandemia, porque eu não visito, né? Não entro, mas agora o que eu faço? Aqui, como eu disse, a questão de visitação é muito diferente aí do Rio de Janeiro. Eu visito as pessoas hoje na calçada, sabe? Eu chamo as pessoas ficam dentro de suas casas, eu fico na calçada, converso com elas, faço uma devocional, oro com elas ali na calçada, não entro logo, não como, então também não engordo. Muito bom, muito bom. Mas tem o povo que deixa para você aí na porta ainda uns quitutes, né? Tem. E eu mesmo, quando estive em Barroso e fui visitar o reverendo Euler, fui testemunha e mais, fui beneficiário, porque o vizinho que tem um sítio deixou para eu levar para casa 2 caixas imensas de laranja e tudo quanto é tipo de legume, uma benção que ele tinha colhido do próprio quintal. Aliás, reverendo Euler, aproveitando que você entrou nesse assunto cultural e gastronômico, conta para a gente aí do treinamento que as mulheres da igreja prepararam para sua esposa, Simone Campeão, envolvendo o preparo de uma certa ave, e ainda do primeiro presente que o senhor recebeu quando chegou aí, de um irmão da igreja, que ele vinha criando no próprio quintal e engordando para lhe dar. Você vê como é que cultura é um negócio interessante. Quando a gente chegou aqui, né, eu tenho um vizinho que é espetacular, como o José disse, ele é espetacular. É um senhor que tem 83 anos, ele e a esposa foram que nos receberam quando a gente veio pela primeira vez, e ele tem uma espécie de sítio no meio da cidade. Eu moro do centro da cidade, 5, 6 minutos a pé do centro da cidade. E ele é meu vizinho mesmo, literalmente, ele mora do meu lado. E ele tem praticamente de tudo. Ele tem aipim, que aqui é mandioca, ele tem frutas das mais variadas, ele tem hortaliças das mais variadas e tem aves das mais variadas. E numa conversa dessa, visitando ele lá, né, a esposa dele, ele falando, né, de que a gente só não conhecia frango caipira assim, do jeito que eles comem aqui. Que lá no Rio a gente já comprava o frango esquartejado. Você escolhe a parte que você mais prefere e a parte que você compra.
Aí ela achou, não é possível, não, um frango caipira é muito melhor e tal, não sei o quê. Aí a Simone falou, não, mas eu nem sei o que faria se eu tivesse um frango caipira. Aí a irmã falou assim, não tem problema não, amanhã às 6 horas da manhã, a gente marca, eu vou te ensinar a matar frango. Matar e limpar um frango para você cozinhar para o pastor. A Simone passou uma noite de agonia, porque a Simone não mata nem barata, você imagina ela tendo que matar frango. Ela entrou em pânico e o dilema de que se ela falasse não, poderia prejudicar o meu ministério, a família podia ficar chateada, aquela coisa toda, e ela ia acabar vomitando a hora que cortasse o pescoço da galinha. Então ela não sabia o que fazer. Então eu falei, Simone, essa decisão é tua. Se você não quiser ir, não vai. Você não precisa matar frango. E é claro que eram as melhores intenções da irmã, né? A Simone levantou, ficou aqui, porque aí houve um desencontro, eu acho que promovido pela boa mão de Deus, ela falou que viria chamar a Simone aqui e eles iriam juntas matar o frango. E na cabeça dela, ela achou que a Simone iria encontrá-la lá. Então houve esse desencontro. A Simone ficou acordada aqui, cedo, esperando, chorando para matar porque ia ter que matar um frango, e de repente o frango vem, todo mundo toca a campainha, ela fica transparente, e de repente o frango chega já limpinho e morto. E ela dá um glória a Deus e aleluia, como disse o nosso irmão aí. Mas até para fazer o frango, cara, foi um sufoco, né? A gente é urbano, né? Os frangos já vêm cortados. Então, ela teve que fazer o frango caipira, mas foi demais. Aqui, e o outro, esse mesmo irmão, me daria um peru, né? Ele cria. Estava engordando o peru, um bicho enorme. Eu falei, se o senhor matar e limpar, eu asso. Mas vivo, não tem nem onde botar. Eu vou fazer. Acabou que quem levou, meu pai tem um sítio, meu pai levou o peru embora para o sítio dele e foi janta no Natal passado. Mas aqui eu ganho muita coisa. Aqui, essa semana mesmo, conversando com eles, as galinhas, ela falou que as galinhas dela estavam de quarentena porque não estavam botando ovos. E agora desinvestaram, como se diz, né, a botar ovos. E a gente ganhou mais de uma dúzia. Ela falou assim, Simone, toda vez que quiser ovo caipira, manda buscar aqui em casa que as galinhas estão botando até. E a gente ganha ovo, aí ganha fruta, e ganha outras coisas, ganha feijoada, ganha arroz doce, ganha um potão desse tamanho de arroz doce, ganha canjica, ganha muita coisa. Assim, muito feijão colhido que eles plantam e colhem, eles dão milho que eles plantam e colhem. O aipim aqui que a gente come aqui, cara, derrete na boca. É um negócio que eu vou te falar. Aí no Rio, às vezes eu comprava um aipim que você ficava quase 5 horas dentro da panela de pressão e o bichinho, quando saía quebrar os dentes. Aqui, se bobear, vira mingau. É muito bom. E uma peculiaridade também, que eu lembrei agora, é o falar, cara. Olha, eu custei a entender o que eles falavam. Eu tinha uma dificuldade de comunicação muito grande. Eles falavam as coisas e eu não entendia. Porque eles têm assim... Eles falam como se não estivessem falando. Então, se você não estiver ouvindo, prestando muita atenção, você não vai saber. Às vezes eles falam Aí quando eu percebia que algo negativo, não. E eu ficava nesse suplício. E uma vez eu falei para ele, olha, irmãos, o pastor não entende o que vocês falam. Vocês têm que ter paciência. Porque vocês contam sem contar. Eles, diferente de mim, que descrevo os mínimos detalhes, eles falam pela metade. Você tem que saber o resto. Eles te contam até uma parte, daquela parte para frente, você que se vire para saber. Então eu nunca sabia. Eu falava, meu Deus, fulano vem me pedir conselho ou vem me contar uma situação? Ele quer uma orientação, quer uma oração, ou ele está simplesmente jogando a conversa fora comigo? Eu nunca sabia. Agora eu já estou começando a entender.
Por exemplo, uma vez, aqui tem umas palavras que você não entende. Aqui faz muito frio. Faz um frio que no Rio, eu digo para eles, se esse frio fizesse lá no Rio, a gente morria. Aqui, no inverno, chega a fazer 2 graus. Então, uma vez eu levantei domingo de manhã para ir para a igreja, rapaz, um vento gelado, olhei no celular, 8 graus, e pensei assim, Senhor, se eu não sou pastor, eu voltava para a cama. Aí fui, e ainda fui pensando assim, não deve ter ninguém na igreja, não é possível, está gelado demais. Cheguei na igreja, a igreja cheia. Falei, caramba, o único que estava dando mau exemplo aqui era eu. Aí eu passei, subi na rampa, minha igreja tem uma rampa, ela fica no 2º andar, no templo, e aí o irmão virou e falou assim, pastor, o senhor está encarangado? Eu falei, rapaz, você me respeita, eu sou seu pastor. Você não pode falar assim comigo. Aí o cara ficou me olhando assim. Aí o outro diácono que estava na porta escutou, né? Eu falei assim, não, pastor, encarangado é quando a gente está sentindo muito frio. Aqui a gente fala que a pessoa encarangou de frio. Então, por isso que ele perguntou se o senhor está encarangado, porque o senhor está de casaco. Aí eu falei, eu pensei que estava me xingando logo cedo. Eu chegando na igreja recebendo um xingamento. Então, cara, olha, aqui, por exemplo, quando a pessoa está muito como perdida, né? Caiu no mundão, eles falam que está fora do livro de reza. Ih, fulano está fora do livro de reza. E para entender o que era fora do livro de reza? Aqui, quando tem aglomeração, muita gente, fila, alguma coisa assim, eles dizem assim, ih, o lugar está tão cheio, parece até que eles estão distribuindo Gazeta. Gazeta é aquele jornalzinho da Igreja Católica que eles entregam na missa. E o pessoal fica tudo em fila esperando para pegar. É difícil, a comunicação é um obstáculo. É complicado. Isso eu ainda estou me adaptando. Agora eles já se acostumaram, eles falam as coisas e já traduzem. Pastor, isso aqui mais ou menos é isso aqui. Aí eles ainda perguntam, pastor, lá no Rio, eles usam determinada expressão? Aí eu digo se já conheço ou se não conheço. Se eu não conheço, eles me explicam. Mas, olha, eu já passei por cada um, porque eu não entender o que esse povo fala, que vocês não têm ideia. Imagino. Essas histórias são muito boas. Maurício. Foi Maurício ou era André? Não lembro. Não, eu quero fazer uma pergunta para o pastor, mas o presbítero Carlinhos levantou a mão também. Eu vou passar para ele, depois eu faço a última pergunta para nós encerrar, que já, assim, o feijão já está queimando. O aipim já derreteu. Já. Cara, o aipim que derrete. De meio dia em diante a cidade para. Se insistir, É verdade. fica ofendido. Já mandei o Rafael fazer todos os pedidos antes de meio-dia, porque senão, meu amigo... Tá fechando. Reverendo, são 2 coisas. Restaurante fecha para almoço, né? Fecha. Se você não for almoçar no restaurante até 1h30, você não come mais. Aí, tá vendo? Reverendo, são 2 coisas muito sérias. Uma é piada, a outra é séria. A grande verdade é o senhor não sabe por que São Jorge tem outro nome na macumba. Isso. Muito simples. São Jorge era um guerreiro. E ele acabou de matar um dragão. Quando acabou de matar o dragão, ele perguntou, tem mais algum aí? Então, na macumba, eu posso chamar algum. Você mandou bem. Agora é isso aí. Essa eu vou ter que passar para frente. Mas algum aí é ótimo. Gostei pra caramba. Agora passar para frente. O PH é cultura. Agora a coisa séria, na verdade, no livro de Isaías 52, 7, eu tinha marcado na minha Bíblia, e eu queria lembrar para os senhores, para o senhor e para os senhores. Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Deus te abençoe, querido. Amém. Muito obrigado. Amém. Reverendo, nessa conversa extremamente agradável, boa, gostosa, nessa manhã, é perceptível, em várias falas do senhor, é perceptível a dificuldade cultural, né,
que o senhor tem enfrentado, tem passado, e numa localidade tão próxima da nossa. Pô, 3 horas e meia, e uma diferença cultural extrema, né, da nossa realidade de cidade grande, né, de uma capital. A minha pergunta se volta ao senhor, porque o presbítero Celso também apresentou o senhor como passando pelo nosso seminário aqui, Simonton também, pelo presbitério, trabalhando, né, trabalhando no presbitério junto aos formandos e tudo mais. Eu também estou no seminário, sou um seminarista. Ah, é? Não sabia. Mas, assim, a gente tem feito outras lives aqui pela Confederação, buscando conhecer os pontos, né, do Brasil, onde há dificuldade de evangelização. Então, a gente conversou com o irmão no Chuí, falamos com o irmão no Iapoque. Então, a gente tem buscado conhecer várias realidades, né, do Brasil para entendermos essa dificuldade cultural. Minha pergunta para o senhor é no sentido do seguinte: como que o senhor vê a formação dos pastores? Porque muitas vezes nós estamos buscando formar o pastor, né? O seminário está voltado para uma demanda local, né? Uma demanda que já existe. Como que o senhor vê se há alguma brecha faltando que precisa ser suprida em termos de formação para o entendimento cultural, não apenas na cultura geral, né? Na cultura também transcultural, mas para que nós, que estamos em formação, precisamos entender essa realidade que o senhor está vivendo na pele agora, o senhor está sentindo. O senhor acha que a nossa formação precisa ter uma nova perspectiva? O que o senhor acha? Olha, é uma questão bem complexa. Eu acho que a formação no seminário, pelo menos, mudou, né, do tempo que eu e José estudamos para cá. Né? Eu fui membro da congregação durante 3 anos e eu acompanhei muitas mudanças de grade, de maneiras do seminário fazer determinadas coisas. Então, é uma questão muito complexa, porque se for definir, o papel do seminário é dar a ferramenta intelectual para o pastor poder exercer o seu ministério. Porque, apesar dessa diferença cultural toda, se você não tiver uma formação sólida, e é muito exigida a formação, não que a pessoa fique te pedindo título, sabe? Os membros da igreja ou as pessoas com que eu convivo não ficam perguntando se eu já estudei isso, já estudei aquilo. Não, eles já acham que você já parte do princípio que você tem uma formação sólida e que você tem as ferramentas para usar naquilo que for necessário, inclusive na adaptação. Eles partem do princípio, não, o pastor fez seminário, ele sabe que o pastor vai para onde Deus mandar, então ele já tem as ferramentas para se adaptar para onde Deus o colocar. Então eu acho que cabe ao seminário prover esse tipo de ferramentas intelectuais todas, mostrar as diferentes realidades, como você disse, já conversaram com gente de Chuí, gente do Iapoque, ao redor do Brasil. Eu acredito que, de repente, conversaram com pessoas fora do país. E isso ajuda demais. Eu acho que nisso o seminário ele tem que investir mesmo. Trazer gente que fale de outras realidades, promover até mesmo, quem sabe, incursões a alguns lugares. Eu me lembro que na época que eu estudava, o seminário promoveu uma ida ao Rio Grande do Sul para evangelização, para acompanhar algumas igrejas, trabalhar em algumas igrejas, auxiliar alguns pastores durante um determinado tempo, custeou os alunos e tal. Então, eu acho isso papel mesmo do seminário. Agora, tem um papel muito grande da igreja e do presbitério, que é essa vivência de realidade eclesial, que o seminário não tem como dar. Então, eu acho que o tutor, o presbitério, tem papel fundamental nesse tipo de formação. Porque mesmo dentro da igreja, por exemplo, eu pastoreava uma igreja em Nova Iguaçu, onde a nossa cultura é muito comum entre todos, mas ainda assim existem realidades completamente diversas.
muito diferentes, né? A igreja, normalmente, ela atende a um público muito heterogêneo. E que você, se você não lidar com a igreja, se você não tiver orientação, se você não tiver esse contato íntimo com a igreja, o seminário não vai te proporcionar isso. Porque isso é próprio da igreja, é próprio. Eu, por exemplo, tinha um tutor que era muito exigente. Uma vez eu preguei um sermão, e quando você está no seminário, já que você está no seminário, não sei se vocês têm a mesma tentação, mas eu tinha. Quando eu, já no seminário, pregando, eu queria mostrar para a igreja toda a teologia que eu tinha estudado. Então, eu queria falar palavra grega, queria falar palavra hebraica, queria citar pelo menos 25 teólogos por ponto, né? Você imagina, 3 pontos cada um e tal. Então, certa vez, eu citei alguma coisa, falei alguma coisa que era muito fora do entendimento comum da igreja. E o meu tutor me chamou, né, e falou, você usou... Eu não me lembro a expressão mais, o que foi que eu disse. Mas ele me chamou, você usou tal expressão, e eu entendo o que você disse, algumas pessoas entenderam o que você disse, mas a maioria das pessoas não sabem o que você falou. E eu retruquei, eu falei, não é possível, isso é um negócio muito comum, isso todo mundo sabe, e tal. Eu disse, não é algo tão comum quanto você pensa. Talvez por você ser alguém que gosta de ler e tal, não sei o quê, para isso, você acha que isso é comum, mas não é. Aí ele me provou, ele chamou um irmão da igreja e falou, quero te fazer uma pergunta. O Cleiton pregou hoje e falou sobre isso. Você sabe o que é isso? Quando ele citou isso, você entendeu o que ele quis falar? Aí o irmão da igreja ficou meio assim, porque estava na minha frente, ele falou, não, pode falar na frente dele. Não tem problema não, eu estou ensinando, ele é seminarista, ele tem que aprender. Aí o irmão falou, não, eu não tenho ideia do que ele falou. Eu tentei inferir pelo contexto do que ele estava falando, mas eu não tenho certeza se eu compreendi corretamente o que ele queria dizer. E daí, desde então, eu entendi que dentro de uma mesma igreja existem muitas realidades. E isso você aprende com a vivência eclesial mesmo. A vivência eclesial. Eu acho que o seminário ele tem que dar ferramentas intelectuais, você tem que estar preparado. É muito exigido, tá? Aqui eu sou muito exigido, como era muito exigido em Nova Iguaçu. O seu preparo intelectual tem que ser o melhor possível. Eu fiz parte da comissão de tese e exegese do meu presbitério. Por 5 anos só saí porque vim para cá. E eu sempre exigia demais de trabalho de seminarista, tese, exegese, exigia demais, porque se você não demonstra conhecimento, se você, na hora que é necessário, você não mostra que conhece, você vai ter muitas dificuldades na sua caminhada, na sua jornada pastoral. Porque às vezes as pessoas têm uma falsa ideia, né? Aquela ideia, não, o Espírito Santo capacita. Capacita, sim. Eu acho que isso é ponto pacífico para todos nós. No entanto, existe um preparo que você tem que ter. Você tem que estudar. Você não vai lembrar de livro que você nunca leu. Não vai. Você não vai lembrar de texto bíblico que você nunca viu na vida. Você vai lembrar de coisas, o Espírito Santo vai trazer a sua memória, vai te dar capacidade dentro daquilo que você conhece. Então, o preparo intelectual tem que ser muito, muito profundo. E aí eu acho que, às vezes, o seminário falha. Às vezes eu acho que o seminário é paternalista. Eu já vi monografias saindo do seminário que, sinceramente, eu nem acredito. Quando chegou no presbitério, eu falei, nem acredito que isso aqui foi aprovado numa banca no seminário. Não tinha a mínima condição. Você não conseguia nem entender o que o sujeito tinha escrito. Se você fosse colocar aquilo que teologicamente estava errado, então aí que não sobra nada. Então, eu acho que o seminário tem que ser muito rigoroso em relação à formação, a formação do seminarista, do futuro ministro, tem que ser o mais rigoroso possível, tem que dar uma bagagem ampla e, do outro lado, na outra ponta dessa história, presbitério e tutor, claro, que vai representar a igreja, tem que dar essa base de vivência eclesial, de trabalho, de experiências, de convívio, de relacionamento com as pessoas
mais variadas faixas etárias, dos mais variados classes sociais e toda essa coisa. Então, eu acho que é uma questão complexa, mas é necessário, a igreja é muito importante para isso. Eu estou vivendo, como você disse, é um desafio. Eu já me senti praticamente um missionário em terras estranhas, não me sinto mais assim, mas me parecia que eu era um missionário em terras estranhas. E como você disse, a distância é muito pouca, mas a cultura é completamente diferente. Mas eu recebi uma bagagem, né, intelectual no seminário que me dá a condição de procurar ferramentas para minha adaptação. Você precisa saber fazer a leitura. Isso você aprende com o tempo, né? Eu vou fazer 10 anos de ordenado ano que vem. E isso também pesa, isso também conta. A experiência de você, recém-ordenado, você pensa umas coisas. Com o passar do tempo, você vai vendo que algumas coisas não são exatamente como você pensava. E você vai amadurecendo, faz parte do amadurecimento. Mas eu acho que a formação no seminário tem que ser profunda, tem que ser muito rigorosa. Os seminaristas devem, sim, se esforçarem, serem os melhores. E, no outro lado, na outra ponta, o presbitério deve exigir e propiciar convivência, vivência eclesial ao seminarista. Não sei se era bem isso que você queria que eu falasse, mas espero que eu tenha te atendido. Bem, meu irmão, ótimo. Eu gostaria de perguntar se tem mais algum irmão aqui que gostaria de fazer uma pergunta, alguma colocação para o querido pastor Euler. Meus irmãos, pelo jeito, tranquilo? Vamos Amém. nos encaminhar para o final, né? Vamos lá, Celso, está contigo. Vamos? Então, eu queria agradecer aqui a presença do nosso querido missionário, pastor reverendo Euler Clayton. Foi muito boa a participação, foi um bate-papo muito descontraído, né? Então, cada evento que nós fazemos tem uma dinâmica diferente, por mais que o modelo seja igual, mas a reunião em si, ela sempre é conduzida de uma forma bem peculiar de cada um, e essa foi muito gostosa também de participar. Parabéns, obrigado pelas suas experiências, pela sua vivência nessa nova empreitada. E quero deixar aqui, o Maurício sempre tem algumas informações a acrescentar, e assim que terminarmos, eu queria que o nosso reverendo Euler Clayton fizesse a bênção no final, ok? Então, Maurício, por favor. Eu só quero mostrar aqui para os irmãos como ficou se vai compartilhar aqui. O próximo mês, eu não sei se... Celso, dá um ok se você está vendo a tela aí. Não está cheia, mas estou vendo. Não, beleza. Tá vendo aí, mês de outubro? Tá. Uhum. Então tá, Américas dia 3, Botafogo dia 10, Igreja do Rio dia 17, Igreja de Copacabana, aí já marca aí, Celso, dia 24, ok? Ok. E aí, como o mês que vem tem 5 sábados, o último sábado será a própria federação que vai organizar e fazer o convite. Depois eu vou passar isso no grupo, tá ok, Celso? Então, só para os irmãos aí já estarem cientes aí, tá bom? Ok. Eu quero chamar o meu pastor para dar suas palavras finais aí, por favor. Palavras de gratidão, registrar nossa alegria por desfrutarmos desse tempo juntos na companhia do meu amado irmão, reverendo Euler Clayton, desejar sobre ele, sobre a sua família, sobre o seu ministério as mais ricas bênçãos de Deus, e que a oportunidade de estarmos juntos de maneira presencial venha logo e em breve. Estamos com saudades de você. Quero também destacar aí que o coral que cantou bonito aí no começo da nossa reunião, amanhã participa do culto da igreja com a contribuição inestimável do coral Marcelo Ganter, da igreja de Botafogo. Os 2 grupos vão estar reunidos ali na celebração do culto que encerra o mês de aniversário de Copa. E se você tiver chance, entra lá no nosso canal do YouTube amanhã, 8 horas da manhã, o culto vai para o ar e fica direto. Você pode assistir em qualquer momento e prestigiar ali os 2 coros que vão estar reunidos num encontro muito singular e que vai ficar para a memória de todos nós. Beijo no coração de cada um. Muito bem.
Reverendo Euler, por favor. Eu quero agradecer a vocês essa honra, essa alegria de participar deste momento tão bom. Para mim também foi muito bom, muito bom mesmo, foi muito bom. Que Deus abençoe a Federação de Homens do Presbitério do Rio de Janeiro, hoje, né, a União de Homens da Igreja de Copacabana, que Deus os abençoe José, meu amigo, no seu ministério. A gente no início estava falando de gente ficando careca, José não tem problema com isso, o cabelo de José só cresce. É verdade. Vai vender, né? Então, é uma alegria estar com vocês, que Deus abençoe cada igreja aí. Falando do coral, foi uma saudade, né? Várias vezes eu preguei em Copacabana e pude ouvir ao vivo esse coro maravilhoso, e quando você colocou aquela flauta transversal, faz uma diferença incrível, né? É um toque muito especial. Mande meu abraço ao coro, né? A Gisele, uma organista excepcional, e que Deus abençoe todas as igrejas aí do Presbitério do Rio. Peço que continuem orando por mim, né? Que Deus continue tendo misericórdia da minha vida e me utilizando como instrumento da propagação do Evangelho aqui neste lugar. Ok? Vamos, então, passar para impetrar a bênção, é isso? Amém. Então, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Muito bem, reverendo. Obrigado, foi muito legal. Achei que até a impetração ia ser no dialeto lá da região, mas não foi. Muito bom. Cara, eu já Reverendo, aprendi... qual é seu time aí de Minas? Oi? Qual é seu time aí de Minas? Não tenho time em Minas, eu só tenho um time que é o Flamengo. Eita, olha aí. Tava indo tão bem. Tava indo mesmo. Ainda bem que foi no final da reunião, né? Foi depois da interpretação da bênção. Exato. E um tá na segunda divisão, quase caindo para a terceira.